sou Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Nós vamos falar de violência contra idosos. O índice de violência tem aumentado muito e nós não podemos admitir. Hoje, o tema será conscientização, combate à violência contra a pessoa idosa. Tema de extrema importância. E quem vai falar sobre esse assunto é a psicóloga especialista em gerontologia, psicóloga Jeane Silva. Você já ouviu falar sobre gerontologia? Não? Não perca essa aula. Desejo a todos vocês uma ótima aula. Olá, tudo bem? Eu sou Jeane Silva, sou psicóloga, especialista em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento aí de forma global. Venho apresentar para vocês hoje a temática de conscientização e combate à violência contra pessoas idosas. Quero agradecer inicialmente o convite para participar desse projeto tão inspirador e potente com esta aula, agradecer a coordenação aí Andrinéia Gomes e Janaína Bueno, e também agradecer a Meire Bragil, que proporcionou essa ponte, né, para que eu chegasse até vocês na data de hoje. Que haja vida longa o projeto. Nessa temática de hoje, a gente vai falar sobre a conscientização e combate à violência contra pessoas idosas. Tema importantíssimo nos dias atuais, onde a gente vem atuando aí frente a uma população que cada vez cresce mais no Brasil e no mundo. Temos como objetivo dessa nossa palestra, dessa nossa aula de hoje, falar sobre a importância que temos do Junho Violeta. Vamos pensar na nossa conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, promover e possibilitar reflexões e ações de prevenção e apoio à pessoa idosa, não só agora nesse mês em que a gente se faz referência sobre o assunto, mas todos os dias, no nosso dia a dia. O mês de junho é marcado pela cor violeta, em alusão ao mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Junho Violeta busca alertar para a conscientização e combate a atos de violência contra os idosos e idosas no mundo todo. E marca o dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, é um mês em que esta temática é vista e com visibilidade pelo mundo todo. Então, a gente tem que falar sobre violência contra a pessoa idosa o ano todo, mas nesse mês muito mais, porque a gente precisa dar visibilidade para muitas situações que vão acontecendo, né, corriqueiramente, e às vezes no nosso olhar, e a gente não percebe. E a importância de conversarmos sobre essa temática é principalmente pelo aumento de idade da população idosa no mundo. Então, hoje, após os 60 anos, nós estamos vivendo mais, mas fica a grande questão: estamos vivendo com qualidade? Estamos vivendo melhor? Então, quando a gente tem uma estatística de aumento da população, crescimento dessa população idosa, principalmente também no Brasil, a gente vem junto com estatísticas alarmantes também sobre a violência contra essa população. Dados do Disque 100, serviço disponibilizado pelo governo federal para denúncias de violação dos direitos humanos, revelam que só no primeiro semestre do ano de 2024, mais de 33 mil casos de violações de direitos humanos foram registrados contra idosos e idosas no país. Então, a gente vem entendendo que, apesar de estarmos vivendo uma época
época em que a longevidade vem atrelada a pensarmos um envelhecimento mais saudável, com qualidade de vida, na verdade, a gente tem um crescimento também de violência contra a população que envelhece no país. Quando pensamos em violência contra a pessoa idosa, a gente está falando de violências, porque ela perpassa por diversos tipos de violências que são praticados todos os dias contra os idosos e idosas aí dentro da nossa rotina. Por vezes, quando a gente pensa em violência física, a gente está falando de agressões que causam dor ou ferimentos. Aquela que praticamente se tornam visível, né? Se tornam visíveis. A gente olha e a gente vê que a pessoa foi machucada. Mas antes disso, às vezes a pessoa esconde. Queria lembrar aqui também que a gente está falando de processos físicos de que marca, né? Deixe uma marca, né? E principalmente, às vezes, a gente encontra um filho, uma neta, pessoas que deveriam proteger e zelar pela saúde da pessoa idosa, pegando nos braços de forma mais agressiva, sacudindo o braço da pessoa idosa. Às vezes a pessoa idosa está num processo de demenciação e aí ela está para lá e para cá, a pessoa fala, senta aí, gruda nos braços, sacode, marca aquela pele que já é uma pele por vezes mais fina, uma pele com menos gordura, com a musculatura já vem perdendo bastante musculatura, e a gente tem aquela marca que fica roxa, aquele arranhão no braço, isso também é violência. Então, eu vou falar dos tipos de violência, mas eu queria atrelar a rotina, né? Algo de pegar a pessoa idosa, sacudir pelos ombros, eu já falei, de forma mais bruscas, pode ser caracterizado como uma violência física. Não é exatamente só aquela violência em que você dá um soco, um chute, pontapé. A gente tem que lembrar que o tocar este corpo, que é um corpo, por vezes, um corpo que necessita de mais cuidado, deixar marcas nesse corpo pode ser considerado como uma agressão física. Agressão psicológica, ações que causam sofrimento emocional. É muito comum trazerem palavras de depreciação àquela pessoa idosa, dizer para ela que ela não serve mais para nada, que ela é um estorvo, que ela está só esperando para partir, dizer a ela, às vezes ameaçar, né? Ameaçar que se ela não se comportar de tal forma, se ela não fizer o que é solicitado, ela pode receber um processo de agressão, ameaçar, trabalhar com processos de depreciação daquela que de repente precisaria ser tão zelada pela família, às vezes o filho, o neto. Esse tipo de violência, quando a gente fala da violência psicológica, normalmente é das pessoas que convivem, estão ali naquele mesmo espaço de convivência. Às vezes é sim o filho, às vezes é sim a neto, o neto, às vezes é sim o cônjuge. É muito comum isso, de a gente encontrar casais idosos em que principalmente, às vezes é o esposo que trata a esposa, os dois envelhecerão juntos, mas o esposo trata a esposa de forma depreciativa ainda que caminhem, né, juntos aí para terminarem ou para irem até o final da vida, como foi um dia dito, que o casamento duraria a vida inteira, ele passa o processo final dentro dessa longevidade, um processo final dizendo a ela que ela não presta para isso, nunca prestou, ela não sabe fazer isso, nunca soube fazer. E esses processos psicológicos, ao contrário do físico, que por vezes a gente vê a marca, né? Vê a marca, um hematoma, aqui a gente não vê, porque essas marcas são internas. Essas marcas estão na emoção dessa pessoa idosa. E cada vez mais isso vai deixando marcas emocionais negativas, que podem gerar adoecimentos, isolamentos, processos depressivos. Então, sim, a violência psicológica, ela é um dos tipos de agressões mais cometidas com a pessoa idosa no mundo. Violência financeira ou patrimonial, a gente está falando da exploração econômica e roubo de recursos.
Esse slide, só por ele, a gente teria uma aula inteira. Quando a gente fala de pessoa idosa, por vezes essa pessoa idosa que já está aposentada, tem o seu recurso da aposentadoria, né? Um fechamento de uma vida inteira de trabalho, seu direito de garantir uma aposentadoria, uma velhice com acesso aos seus recursos, às vezes poucos recursos, e é exatamente aí que a gente tem exatamente essa violência instaurada. Por quê? Por vezes é o valor financeiro. O cartãozinho da aposentadoria, o cartãozinho do banco, um empréstimo facilitado a essa população que tem um benefício. E por vezes é facilitado, ofertado através de um telefonema. E aí a pessoa idosa precisa pegar um empréstimo para ela, não para ela, é para um filho, é para um neto, é para um sobrinho, é para alguém da família, porque vai precisar, por vezes, para pagar em muitas parcelas que serão descontadas lá na aposentadoria, mês a mês da pessoa idosa, e que na verdade não tem esse retorno. As pessoas utilizam cada vez mais os empréstimos em bancos das aposentadorias dos idosos e às vezes nem retornam esse valor que foi feito. Eu tenho muitos casos da utilização dos cartões de créditos da mãe, da pessoa idosa. A pessoa idosa me procurava, as idosas que a filha comprava no mercado, o filho comprava no mercado, depois não pagava o valor do cartão. E mais ainda, quando a gente pensa nos roubos de recursos, quando a gente pensa que naquela casa, e aí eu vou trazer um exemplo, uma casa em que a mãe, essa senhora, mulher, idosa, construiu junto lá com o pai, às vezes sozinha, e ela tinha lá a casa dela, onde ela criou 2 ou 3 filhos, e de repente os filhos cresceram, mas não constituíram patrimônios próprios, né? Foram aí, continuaram a morar lá na residência dessa pessoa, e aí nessa residência dessa pessoa, de repente a casa da mãe é grande para ela, e aí troca, né? Inverte. Pega a mãe, coloca a mãe, essa idosa, para morar num cômodo, no quintal, já que a mãe é sozinha, ou a avó é sozinha, e vai morar na casa dessa mãe, né? E ela deixa, porque ela fala assim, não, pode morar lá, não tem problema, eu sou sozinha, um lugarzinho só para mim dar. E de repente a gente pega casos em que não tem mais essa casa vira um cômodo, e às vezes um cômodo que nem banheiro dentro tem. Eu acompanhei um caso em que a idosa era uma casa muito grande, uma casa de esquina. Ela passou a morar com 2, 3 filhos no quintal. E aí um dia, conversando com ela, aí perguntei se estava tudo bem, essa época de frio, e a idosa que estava ao lado falou assim, olha, a roupa dela tá molhada. E eu falei, molhada por quê? Eu falei, não deu tempo de secar, coloquei a mão, tava meio úmida, né? E ela falou, não, é porque ela tá sem tanque, ela tá lá sem a máquina. Eu falei, mas cadê sua máquina? Ela falou, a máquina da minha filha quebrou e eu doei para ela. Eu falei, ué, mas você não pode bater a roupa lá? Ela falou, não, eu lavo lá no meu banheiro mesmo. Eu falei, no banheiro? Aí eu pensei que ela tinha uma lavanderia no banheiro, mas não era. A filha, esse caso eu gosto de contar porque a filha, ela fez assim, ela, além de construir no quintal da mãe, ela tirou um espaço que era da mãe, da lavanderia da mãe, para fazer um tanque para ela, a lavanderia dela, mas além desse espaço, ela fez um jardim. Então, ela fez um espaço de jardim. Então, nesse dia, a gente começou a entender que aquela idosa, que era dona de todo aquele quarteirão daquele quintal, não tinha mais nenhum espaço para lavar a própria roupa. Porque um jardim era mais importante que essa mãe. Então, quando a gente pensa que às vezes a mãe da gente é menos importante que um jardim, a gente precisaria repensar o que nós estamos fazendo. Quando a gente pensa em negligência ou falta de cuidados essenciais com a pessoa idosa, refere-se à recusa ou omissão de cuidados que são necessários
para o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa idosa, principalmente por parte da família. E aí a gente acaba pensando que a gente acaba, por vezes, isolando a pessoa idosa. Não é só a ausência de acompanhar uma mãe, uma avó numa consulta. É saber no dia a dia como ela está bem. Se ela mora sozinha, se ela tem proventos, se ela consegue ainda fazer o seu asseio, a sua higiene, o seu autocuidado. É eu prestar atenção nessa pessoa idosa. Saber se ela trocou de roupa, se ela almoçou, se ela jantou, se ela dormiu bem, se ela está com a rotina de médicos em dia. É zelar pela pessoa idosa da minha família. Quando a gente pensa que às vezes dentro de uma casa eu saio para viajar, saio para passear com a família e esqueço de levar a minha mãe, a minha avó comigo, é também um tipo de negligência. A gente passa a agir, por vezes, com o idoso na nossa presença, mas com ausência. Então é como se vamos encher o carro para viajar, esquece de convidar o idoso está lá naquela residência. Às vezes o idoso vai se isolando, lembra que eu usei o exemplo da casa, vai se isolando naquela casa, daqui a pouco ele está isolado no próprio quarto. Né? Então a negligência, essa falta de cuidado básico, quando a gente parece caminhar sem se importar com nada da rotina daquela pessoa idosa, só acaba percebendo quando ela realmente fica doente. Abandono. Deixar a pessoa idosa sem assistência e suporte. Quando a gente pensa em abandono, é o que a gente mais encontra nas pessoas idosas. Como eu trabalho muitos anos com a pessoa idosa, a gente sempre tem uns exemplos, né? Eu tenho muitos exemplos positivos, mas quando a gente está falando das violências, eu tenho que citar, né? Citar os não tão positivos e negativos. Quando eu falo que a gente tem uma idosa que mora sozinha, né? Vive sozinha em sua residência, consegue minimamente prover aí os seus alimentos, a sua higiene individual da sua casa, o seu viver. Mas ela tem 5, 6 filhos, moradores da mesma região, do mesmo bairro, mas que quando eu converso com ela, um dia depois do Dia das Mães, dia tão comemorado, né? Aí, tão postado nas redes sociais, ela me disse que nenhum filho foi vê-la no Dia das Mães. Que todos ligaram, mas nenhum foi vê-la. Porque tinha churrasco na casa de um, tinha um almoço na casa de outra, e uma pensou que o outro ia levar, mas ela não foi convidada para nenhum. Então, quando a gente pensa que a pessoa idosa pode estar, sim, abandonada, se a gente deixa ela longe de uma festa, de uma celebração, imagina quando a gente pensa na saúde, na segurança. Deixar uma pessoa sem assistência e suporte causa situação de isolamento. E o isolamento causa doenças. E a gente precisa evitar esse processo de abandono. As pessoas idosas, para ficarem mais ativas, elas têm que continuar fazendo parte, em ser incluídas. Por vezes o familiar vai viajar, vai para uma festa, esquece, com o lugar não tem um carro, mas não leva, não lembra de chamar a mãe. A mãe não gosta disso, ela não quer ir com a gente. Por vezes, ela está esperando apenas só o convite. É importante lembrar que existem diversos tipos de violência e grande parte delas acontece dentro do próprio lar e ainda em instituições que deveriam prover acolhimento e apoio à pessoa idosa. Então, quando eu trouxe algumas violências, são as violências tipificadas, mas quando a gente pensa em violências de forma em geral, a gente lembra aquela cometida ainda de violência institucional, violência sexual, em diversos ambientes, na rua, no transporte, no atendimento da sua saúde, que por vezes é negado, na prestação dos serviços e até mesmo em questões de serviços em órgãos do governo. E nós, por vezes, cometemos esse tipo de violência contra a pessoa idosa em todos os lugares, quando a gente não dá o lugar para a pessoa sentar no ônibus. É direito dela,
e a gente finge que está dormindo, porque a gente não quer levantar, não quer sair do nosso conforto no transporte, porque a pessoa idosa sente. Na fila do banco, que a gente está na fila do banco, e aí a gente vai ser chamado, e a próxima senha chega uma senha preferencial. A gente olha, lá vem o idoso, mais um no mercado. No mercado, quando a gente olha, lá mais um idoso, vai para a sua fila. Então, quando a gente não respeita os direitos da pessoa idosa em todos os ambientes, nós também, por vezes, estamos cometendo diversos tipos de violência. Eu vim trazendo para vocês, né, em geral, como é cometido, né, quais são os tipos de violências que são feitos contra a pessoa idosa. Mas e no dia a dia, como é que a gente pode perceber isso? Como é que a gente pode entender quando não tem uma violência que aparece na marca, como é o caso da violência da agressão física, quando a pessoa idosa ela não conta. Então eu vou ampliar aqui de forma que a gente pense e comece a observar os idosos ao nosso redor. Né? Como é que a gente poderia, por exemplo, identificar quando a pessoa não conta, quando o idoso não conta o que está acontecendo com ele? Então, a gente pode começar a pensar que tem mudanças no comportamento dessa pessoa idosa. De repente, ela era alegre, extrovertida, ela anda mais calada. Ela era uma pessoa assídua lá no evento da religião todas as semanas. De repente, ela some. Então, se ela tem um comportamento muito brusco, a gente precisa começar a observar. Lesões inexplicáveis ou repetitivas. Tá com roxinha no braço, no rosto. O que aconteceu? Caí, bati, todas as vezes. Se são de origens inexplicáveis, a gente precisa entender o que está acontecendo. Porque se a idoso ou a idosa está caindo muitas vezes, a gente tem que contar para o neurologista, tem que passar com o médico para entender o que está acontecendo. Agora, se de repente ela caiu da escada 1, 2, 3 vezes, a gente tem que começar a investigar. De repente ela é super forte, uma saúde boa, e começa a sentir muitas dores, está mais cansada, a gente precisa observar. Chega naquela casa, a casa não está tão limpa, mas não tem uma panela de que cozinhou, de que fez a comida ontem. Tem uma panela da semana passada. Ela anda com roupinha suja. Por que ela está com essa roupa suja? A gente precisa observar, ela não tem nenhum zelo, ninguém está cuidando dela. Será que essa pessoa idosa anda jantando, almoçando, comendo direito? Será que ela tem comida na casa dela? Ela está se isolando? Como eu citei, às vezes ela tem uma rotina social e de repente ela some. Mas não, às vezes é na família. De repente ela some da sala. Ela começa a ficar só no quarto, incluindo refeições, quando são feitas. Mas ela vai se afastando do nosso olhar. E a gente precisa prestar atenção na pessoa idosa. E quando a gente pensa quais são as causas, né? As possíveis causas mais frequentes de violência contra a pessoa idosa. Uma das causas é o estresse do cuidador. Por vezes a gente precisa pensar se a pessoa que hoje acompanha uma pessoa idosa, que cuida dessa pessoa idosa, é alguém que seja a pessoa ideal para cuidar dessa pessoa idosa. Por vezes o idoso perde autonomia e independência e a primeira pessoa que coloca alguém da família que não esteja trabalhando fora. Esta pessoa, será que ela é a pessoa ideal para cuidar? Porque dependendo da pessoa que cuida da pessoa idosa, esta pessoa pode até contribuir para o agravamento da doença. Então, repensar quem é que será o responsável por esse cuidador. Se for alguém da família, pensar quem será que irá ajudar esse cuidador a cuidar dessa pessoa idosa, para trocar escalas, para um render de manhã, outro à noite, ou então em algum momento parar para pensar
se é necessário contratar um cuidador profissional. A gente tem estatísticas que apontam, por vezes, a quem está cuidando da pessoa idosa ser o responsável por diversas violências. Também lembrar que, às vezes, essa pessoa idosa é ela necessariamente que depende de alguém que mora na residência de algum familiar, tem uma dependência financeira, na verdade, mais ainda dependência física, está acamado. Esse espaço que está sendo cuidado, esta pessoa idosa, é o espaço ideal? A gente lembrar que todos os dias a gente vai ter que dispor de cuidados para alguém acamado. Quem é que vai fazer esse processo? Tem que ser alguém que tenha, sim, empatia, respeito, pois será o principal responsável de contribuir por mais saúde. Então, a gente encontra, às vezes, o próprio cuidador com estresse, a gente encontra o cuidador passando por problemas psicológicos, e isso precisa ser reavaliado. Também lembrar que a falta de conhecimento sobre os direitos dos idosos deixa muito à mercê de que poder, idoso, ninguém vai ligar. Não, tem lei para isso, como eu já mostrei o Estatuto da Pessoa Idosa, vou falar dele sempre que for necessário. Ele protege a pessoa idosa e as pessoas, por vezes, não conhecem. E lembrar também, né, os valores culturais, o idadismo, quando tem o idadismo, que diz assim, pessoa idosa para quê? Se levantar a mão, já parte. Para que serve? Já fez tudo o que tinha que fazer em vida. Já passou da hora de morrer. Acreditar que uma vida idosa seja uma vida sem valor. E quando a gente fala da pessoa idosa, quando ela vem sofrendo esses tipos de violência, quais são essas consequências? Quais são as consequências no seu dia a dia? A gente tem consequências sérias, impactos na saúde do corpo, na saúde mental, lembrando que também pode iniciar processos de depressão e ansiedade, aumento de risco de doenças crônicas, diminuição da qualidade de vida e, por vezes, mortalidade prematura. Lembrando que, às vezes, a gente tem falta de cuidados em geral a uma pessoa que se dedicou a vida inteira para aquela família. E quando a gente pensa da proteção, pensando aí que o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, traz sim os direitos garantidos a essa população. E ele aponta mecanismos de denúncia e proteção, pensando que existe uma lei que protege o idoso e a idosa em todos os lugares que a gente conversou, referente à saúde, educação, referente à moradia, referente a seus direitos garantidos de forma ampliada enquanto cidadão. Quando a gente falar da proteção legal, a gente vai citar que o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi o que eu trouxe no slide anterior. Então, a gente está falando do Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, onde diz que, no artigo 3, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso e à idosa, com absoluta prioridade e efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ainda no seu artigo 4º diz: nenhum idoso ou idosa, será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência contra os idosos e idosas deverão ser obrigatoriamente comunicados aos órgãos competentes. Então, a gente tem, sim, uma lei que protege os idosos e aponta os caminhos para que haja
Justiça referente aos casos de omissão, negligência ou ainda em casos de violência direta contra as pessoas idosas. Como denunciar? Identificar sinais e documentar evidências, como eu trouxe lá no comecinho, né? Perceber certas marcas, perceber isolamentos, perceber adoecimentos, algo que nos chame a atenção. É uma hora da gente começar a observar, se puder registrar, tirar uma foto da marca, tudo isso vai auxiliar num processo de investigação. Claro que eu sempre falo, né? A gente vai procurar órgãos de proteção e assistência, como delegacias especializadas, conselhos de idosos e serviços de assistência social, como o próprio CRAS e CREAS, né? E também utilizar canais de denúncia, como o próprio Disque 100. Mas, se em casos que a gente presencie a violência contra a pessoa idosa, a gente vai chamar o 190. Porque algo que eu estou vendo, algo que aconteceu agora, eu não vou tirar foto, eu vou chamar o 190. Agora, em casos em que a gente comece a perceber, comece a pensar tudo aquilo que eu vim falando lá no comecinho, que tem algo diferente, algo que precisa ser investigado, aí a gente vai verificar todos esses canais que eu citei. Agora, quando a gente fala de população idosa, também por que a gente está, né, com esta aula, por que vocês têm essas ações que vão trazendo, né, ampliando o olhar sobre diversas temáticas? Porque a gente também tem que pensar na prevenção e apoio, para que não ocorra tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, embora traga luz sobre a violência contra a pessoa idosa, mas ela, na verdade, está trazendo uma luz referente à nossa reflexão, que tudo isso não deveria existir. E quando a gente pensa que não exista, a gente pensa na prevenção e o apoio. Então, a gente tenta prevenir, trazer informações que são importantes para que traga luz ao olhar de pensar estratégias para que isso não ocorra. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar educação e sensibilização da comunidade, conversar sobre isso. Né? Conversar sobre isso não só no mês de junho, não só num mês temático, conversar sobre o ano inteiro. Lembrar que existe punição, lembrar que isso não deveria acontecer, né? E pensar que a pessoa idosa, ela tem sim direito ao envelhecimento, e qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano tem sim direito ao envelhecimento com dignidade. Lembrar que trazer alusão ao apoio aos cuidadores. Né? Por vezes o cuidador cansado, às vezes é o mesmo cuidador cuidando dia e noite de uma pessoa idosa. A gente precisaria de falar outra aula para falar sobre isso, mas quando a gente pensa em cuidadores, às vezes o cuidador principal e primeiro cuidador é sempre a filha mulher, é aquela que não trabalha fora, às vezes mesmo tendo filhos, tendo um lar para cuidar, não, mas ela pode cuidar porque ela não trabalha fora. Às vezes não é a melhor pessoa, que vai ser a pessoa que tinha mais contato com essa pessoa idosa, mais estima, seria mais carinhosa. É a primeira que manda a prima cuidar, manda a sobrinha cuidar, manda a filha cuidar, e acabou. E não, e a gente precisa conversar sobre isso. Quem é que está cuidando da pessoa idosa quando ela realmente precisa de um cuidador? Primeiro, o cuidador familiar, tudo bem, mas depois tem que se repensar se não faz necessário a chegada de um cuidador profissional. Que tipo de apoio, que tipo de necessidade essa pessoa idosa necessita naquele momento? Isso é uma conversa para se ter com a família e o apoio, né? Trazer sempre apoio a quem está cuidando da pessoa idosa. Promoção de redes de suporte social. A gente tem, sim, uma grande rede de suporte para a pessoa idosa, mas ela precisa crescer ainda mais, né? Nós temos na cidade, pensando aí, pensando em convênios públicos, né, que a gente tem sobre ILPIs, a gente tem que são as casas, né, que a gente fala centros dias, que é onde o idoso passa o dia, à noite ele volta para casa. A gente tem os NCIs. Os NCIs são espaços onde a pessoa idosa, que ela é autônoma, independente, são lugares que ela vai participar de atividades
pensando socioeducativas, ela vai participar de atividades de lazer, de esporte, e ela vai construir ali um espaço social, um novo espaço social. E a gente precisaria ter eu falo que a gente precisaria ter um NCI em cada esquina, né? Para que todos os idosos e idosas pudessem usufruir desse espaço que promovem, na verdade, saúde e integração social, que ressignifica o envelhecer. Né? E isso dá como? Através do fortalecimento das políticas públicas de proteção ao idoso. Então, a gente precisa, sim, falar de quando acontece, mas a gente também precisa falar de antes de acontecer. A gente tem que, sim, pensar em rede de proteção, né, à pessoa idosa, mas a gente também tem que pensar em rede de promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida da proteção idosa, da proteção da pessoa idosa. Pensar em políticas públicas que não só proteja, mas que proteja e promova saúde e qualidade de vida a esta pessoa idosa. E como a gente pode ajudar? Envolvimento de toda a comunidade, é o caso de vocês, né? Que são aí mulheres que estão aí dentro de um propósito de melhorar o seu social e o social de toda uma comunidade. Né? Pensando em voluntariado em instituições de apoio ao idoso, lembrar sim que tem um monte de LPI, casa de repouso que precisa de uma visita. Tem idosos lá naquele espaço, só esperando uma visita, uma fala, uma poesia, uma música, que alguém se faça presente. Pensar em participação em campanhas de conscientização, como é desse mês, né? Um mês que a gente para, de repente, para conversar a respeito. E também lembrar que o nosso estímulo e o respeito à valorização da pessoa idosa, que ele seja todos os dias e começa dentro da casa da gente. Quem são as pessoas mais velhas que estão ao nosso redor? Quem são as pessoas mais velhas que são da nossa comunidade? Quem são as pessoas mais velhas que fazem parte do nosso cotidiano? Então, pensando aí, caminhando para o fechamento, né? Pensar assim, ó, a importância de agir contra a violência ao idoso, qual que é o nosso papel sobre isso, né? Qual que é o nosso papel em que juntos a gente pode sim construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos, né? Quando eu passo a respeitar essa pessoa idosa e a entender quais são os seus direitos. E aí eu trago uma pausa reflexiva, né? A gente conversou bastante, mas eu trago uma pausa reflexiva quando a gente pensa, vamos parar um minutinho e vamos pensar sobre o que a gente conversou até agora. E aí eu vou pedir para que vocês pensem um idoso, uma idosa, que seja importante na vida de vocês. Um avô, uma avó, um tio, uma tia, um vizinho, uma vizinha, um amigo. Agora imagina como seria a vida dessa pessoa se ela estivesse sofrendo violência ou algum tipo de negligência. Então a gente vai refletir agora como é que a gente pode contribuir para proteger e apoiar essa pessoa. Eu já diria para vocês hoje, né, no término dessa aula, você já falou com a pessoa idosa da sua família hoje? Você já ligou para ela hoje? Fez uma chamada de vídeo? Por vezes, o nosso maior fator de proteção é a nossa presença. É a nossa presença. Trago aí a frase de Martin Luther King, né? Lembrando que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, se tiver um idoso ou idosa sofrendo violência em qualquer lugar, isso importa para a gente também. Quando a gente fala de idoso, idosa, eu sou autora, né, de alguns livros
dessa temática de envelhecimento e também organizadoras de algumas coletâneas de poesias com a pessoa idosa. Então, eu queria dizer para vocês que eu trouxe um trecho de uma das poesias desse livro, né, do livro Belas Flores do Meu Bairro, que eu sou organizadora, que diz: trate bem a pessoa idosa, é meu, é seu, é o nosso dever. Não esqueça que o idoso de hoje, amanhã poderá ser você. Quando a gente que não chegou aos 60 está cuidando da pessoa idosa, a gente está cuidando do nosso próprio envelhecer, né? E quando a gente já passou dos 60, que a gente tenha um envelhecimento com bastante dignidade, qualidade de vida. Algumas referências do que nós conversamos hoje. Eu queria agradecer, né? Deixar o meu contato aí no Instagram. Meu Instagram é @JeaneSilvaPsi, mas tem um underline, tá? @Jeane_Silva_Psi. Deem uma olhada lá, vocês vão ver bastante pessoa idosa circulando nas minhas redes sociais. Eu faço isso um propósito, né? De trabalhar com a inclusão da pessoa idosa em todos os espaços. Queria agradecer novamente ao projeto, né? Eu adoro esse nome, Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Faço aqui ênfase à pessoa idosa, né? As mulheres idosas, que é as que eu trabalho e atuo no dia a dia. Queria agradecer vocês que estão vendo e tendo contato com esse vídeo. Dizer que estou à disposição nas redes sociais, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sigo à disposição. Eu agradeço todos os dias. E deixo aqui uma fala de um dos meus poemas sobre a pessoa idosa, que diz assim: envelheceremos todos os dias, mas um dia de cada vez. Então, que aproveitemos o melhor desses dias